Na minha pilha de leitura já havia algumas semanas, mas finalmente eu li Sleeper, o primeiro volume dessa edição de luxo lançado pela Panini, pertencente à DC, o selo Black Label, quadrinhos adultos da DC. Ed Brubaker escrevendo, Sean Phillips na arte, pelo menos boa parte aqui do material, e eu vou trazer todos os detalhes pra você agora. Mas olha só, antes da gente conversar sobre esse quadrinho, eu quero te fazer um convite super especial. Aqui na descrição desse vídeo tem o link pra você adentrar no nosso canal de Telegram. Todos os dias nós temos dezenas de quadrinhos em promoção pra você aproveitar. Esse canal tem a missão de trazer pra você as melhores ofertas da internet pra você comprar os seus quadrinhos sempre com os melhores preços. Vai aqui na descrição, entra no canal do Telegram, é de graça, aproveite. Temos muito a falar a respeito de Sleeper, espionagem de alto risco, volume 1 desta edição de luxo DC Black Label, material aclamadíssimo. Será que é tudo isso mesmo? Este aqui é o nosso camarada principal, protagonista de boa parte do encadernado. Você já vai entender isso, tá? É o Holden Carver, que é um agente duplo dentro de um universo onde existem super-heróis, superpoderes, inclusive o próprio Holden Carver é um meta-humano, um pós-humano, ele tem alguns poderes. A gente já começa a história vendo o camarada aqui prestes a tomar o tiro, né? Você tá vendo esse cara aqui, ó, com um alvo no rosto. Ele é o Holden Carver? Não! Este aqui é Cole Cash. Exatamente, Cole Cash. Esse aqui é o bandoleiro. É o bandoleiro, aquele mesmo do Wildcats, porque é essa história que se passa no universo Wildstorm. É o universo criado lá pelo Jim Lee. Curiosamente, não faz muito tempo eu trouxe aqui pro canal uma resenha da edição absoluta de Wildcats. E eu fui ler esse trabalho sem saber disso. Eu tomei um choque logo no começo aqui, porque eu falei, não, peraí, eu tô entendendo certo, é isso mesmo? É, a história aqui, a primeira história desse encadernado, vai falar sobre o Cole Cash, o bandoleiro. Eu não posso falar muitas coisas pra você a respeito dessa história, porque o tipo de roteiro dela, a construção narrativa, é diferente do que você está acostumado a ler. E se eu explicar como é essa estrutura, eu já vou estragar a sua surpresa. Eu já vou te dar um spoiler. A estrutura dessa história é uma coisa em si, é algo que você vai apreciar na leitura desse trabalho. E por que algumas pessoas podem acabar desistindo? Justamente por não entender o aspecto super-heróico envolvido aqui, porque nós estamos falando justamente deste universo da Wildstorm. Então há referências aqui ao Authority. Inclusive você vai ver por aqui que em determinado momento o Cole Cash, ele vai inclusive encontrar algumas figuras que são da Authority. Ele encontra aqui o Jack Hawksmoor, por exemplo, ele encontra o Meia-Noite. Ela começa um pouco intrincada, mas isso tem a ver com a própria estrutura narrativa. O Ed Brubaker, ele é muito bom em construir histórias que vão e vêm, estruturas narrativas um pouco diferentes. A estrutura narrativa dele não é linear. Olha o Majestic aqui, ó. É aquela figura que seria o super poderoso ali do universo Wildstorm, tá aqui. Então a gente vai ver o cara que é o bandoleiro, que em momento algum ele usa aquela máscara tradicional de bandoleiro. Ele tá numa investigação aqui porque aparentemente um amigo dele foi morto. Isso você vai entendendo ao longo da história ao Meia-Noite, ó. Tá vendo? E aí ele vai nessa investigação, e essa investigação envolve, por exemplo, a Operações Internacionais, que é uma agência que está lá presente lá nos Wildcats, é bastante citado lá, tá? E de novo, isso pode causar alguma confusão, mas se você vai dando algumas gugadas para pegar as referências, os personagens, aqui o Hawksmoor, ó, para quem leu o Authority é tranquilo isso aqui, para quem não leu pode ficar um pouquinho perdido, mas não desista dessa história porque ela é simplesmente espetacular. Ela é espetacular, é uma história bem acima da média na proposta que ele está fazendo aqui. Ele traz ideias bastante diferenciadas e até inovadoras para um thriller que deixa você ali no final com um plot twist muito legal e gera em você aquela sensação de que você leu alguma coisa realmente diferente. Eu não estou exagerando, eu não estou brincando. A primeira história desse trabalho aqui é sensacional e vai ser uma história que quando você terminar de ler, você vai querer reler. E aí a gente vai ter, aí sim, né, Holden Carver dentro dessa narrativa que também faz parte do universo da Wildstorm. Então isso aqui é uma história de investigação, na verdade não é uma história de investigação, é uma história de espionagem. Mais do que isso, é um thriller de espionagem
no universo da Wildstorm. Enquanto você lê esse quadrinho, você fica nervoso, ele mexe com os seus sentimentos, com os seus nervos, especialmente. Você realmente fica na ponta da cadeira enquanto lê esse material. Tem situações extremas que você fala, cara, não tem como esse camarada sair dessa situação, porque o Holden Carver é um agente duplo, ele está infiltrado num grupo que é liderado por um camarada chamado Tal. Eu não posso te dar mais detalhes a respeito desse tal, porque senão também eu te dou spoiler. E ele tem um poder, esse cara. Ele tem um superpoder, ele tem um poder regenerativo, ele tem um fator de cura. E ele também não... Ele é incapaz de sentir dor, né? Ele sente as necessidades, por exemplo, ele sente que precisa beber água, ele sente que precisa comer. Mas ele não é, isso não se manifesta através de dor. Então, ele acaba sendo um agente muito bom. E ele vai subindo na escala da organização, do Tal, né, justamente por suas habilidades, suas capacidades. O problema é que o cara que colocou ele nessa situação, um tal de Jack Lynch, é um agente que tem muitos segredos. E ele precisou desaparecer com vários registros do Holden Carver, justamente porque a missão dele é absurdamente secreta e perigosa, né? E isso coloca ele muitas vezes frente a, digamos, os mocinhos, as agências como a CIA e outras agências aí do qual ele, na realidade, está lutando a favor, ele faz parte dessas agências no sentido de que está do mesmo lado delas, não é? Mas ele não tem como provar exatamente que ele é um dos mocinhos. E ao mesmo tempo a gente vê gradativamente a sua situação piorando quando ele precisa tomar algumas decisões e atitudes, em vários momentos até, para conseguir sobreviver, só que ele faz coisas aqui que ele próprio condenaria, ou seja, a sua personalidade vai esfarelando no meio desse mundo aqui. E isso que eu tô te falando é só uma pincelada do que esse trabalho vai te trazer em termos de roteiro. A arte do Sean Phillips aqui tá sensacional, uma narrativa gráfica grudenta junto com o trabalho do Ed Brubaker aqui na contação dessa história. Você fica grudado nas páginas, difícil sair, difícil de parar de ler, porque eles conseguem ritmar muito bem. Ed Brubaker é mestre em ritmo narrativo. Se você já leu trabalhos dele, como por exemplo Matar ou Morrer, para citar aí, né, um material que tem sido bastante lido aqui no Brasil nos últimos tempos, você sabe que ele gosta de utilizar em alguns momentos, no caso aqui, a partir de todo o início de capítulo ele faz isso, ele joga o personagem numa cena já mais pesada, numa cena de ação mais intensa, e aí ele vai trazendo para você através de uma reflexão mais expositiva, mas aqui utilizada de uma forma muito inteligente, não testando a inteligência do leitor, mas na realidade trazendo as informações necessárias para que você possa compreender, tornando muito fluida a narrativa, né? Sempre essa narrativa em off aqui, o personagem vai pensando, vai te contando como ele chegou naquela situação. E lembrando, os personagens aqui têm superpoderes. Nós estamos falando de um universo onde poderes se manifestam, né? Em maior ou menor grau. Só que uma coisa sensacional que o Ed Brubaker faz aqui é que em momento algum este elemento, digamos, superpoderoso, super-heróico, pós-humano, meta-humano, se você preferir, em momento algum ele atrapalha o clima pesado, as cenas mais viscerais, os momentos mais angustiantes. Pelo contrário, isso torna os personagens ainda mais interessantes. Por exemplo, nós temos aqui a senhorita Mazella, que a gente vai acompanhar, vai rolar aqui uma situação junto com o Holden Carver, e ela tem um poder curioso, poder entre aspas, ela fica melhor de saúde quanto mais maligna ela é. Quanto mais perversa, mais maldosa ela for, quanto mais coisas erradas, quebrando as regras ela faz, melhor ela se sente. E o trabalho aqui vai também mostrar pra gente o que seria os senhores do sistema, uma espécie de monarquia, uma espécie não, é exatamente isso, é uma monarquia que controla o mundo. É a galera que está nos altos postos acima de todos os presidentes e reis, né, de artistas e todo mundo, e eles controlam o mundo em reuniões e tal. E a gente vai ver que isso vai tornar toda essa narrativa num grande campo minado por Holden Carver. E é isso que faz a história ir ganhando um nível de pressão enquanto você vai avançando pelas páginas. Em momento algum é monótono o quadrinho, né? Ele dá umas quebradas assim no ritmo
que torna a coisa muito interessante. E aí, à medida que você vai avançando, você percebe que o cerco está se fechando sobre o Holden Carver. Eu tive que parar em alguns momentos a leitura para ir tomar uma água, porque esse material realmente me deixou nervoso, ele me deixou tenso, cara. Isso é maravilhoso quando você encontra um quadrinho assim, é incrível quando você encontra um quadrinho assim, porque isso é raro de acontecer. Na maior parte do tempo a gente gosta ou não gosta de um quadrinho, mas fica num sentimento muito raso. Esse não. Esse mexe com as suas emoções mesmo, com medo. Você fica com medo pelos personagens, você fica horrorizado em algumas situações do que acontece aqui. Excelente trabalho lançado pela editora Panini, excelente material. Não desista desse trabalho se você começou a ler, você não conhece esse universo da Wildstorm, você fica meio perdido ali. Avance na leitura, não desista da primeira história desse encadeado, porque ela é uma história excelente, uma história lá com Cole Cash. Quando você pega a segunda história que vai contar esse arco principal aí do Holden Carver, você tem toda essa gama de tensão, de intensidade narrativa, de ação, violência, tudo isso que eu falei pra você. E como, repito, como essa parceria funciona, como o Ed Brubaker consegue conduzir uma narrativa. Impressionante o que esse cara faz. Esse cara escreve muito bem. Ele parece entender profundamente o que torna um gibi interessante, um gibi divertido de ser lido. E quando ele poderia realmente transformar isso aqui numa coisa totalmente dispensável, colocando superpoderes numa história de espionagem, cara, pode estragar todo o rolê. Não, muito pelo contrário, cara, muito pelo contrário, isso intensifica a trama, deixa tudo muito interessante. E, se não bastasse tudo isso, a arte do Sean Phillips está especialmente boa nesse material, especialmente com a criatividade dele, a inteligência dele na utilização de quadros. Mas não para por aí não. Para por aí, não, tem mais ainda. Porque este material tem um plot twist no final. Ah, tem um plot twist no final. Você sabe, né? Filmes como Missão Impossível, filmes de espionagem e tal, muitas vezes aparecem com plot twists. Esse aqui também tem um ótimo plot twist, algo, pra mim, inesperado. Não chega a ser surpreendente dentro da narrativa que ela estava construindo, mas foi inesperado. Parece contraditório o que eu tô falando, mas não é não. O que eu quero dizer é que o plot twist não é aquela virada que você desacredita, não é um Deus ex machina, não é aquela quebra que não faz o menor sentido. É um plot twist de verdade. É um plot twist que está totalmente condizente com a narrativa, faz sentido dentro da elaboração que se construiu, mas ao mesmo tempo ela te deixa com uma vontade inacreditável de continuar lendo esse material. Não vou mostrar mais para não te dar nenhum spoiler. Esse trabalho aqui estará provavelmente na lista de muita gente. Ele não foi lançado agora em 2024, mas não sei, cara. Olha, é um candidatíssimo aí para estar na minha lista de melhores leituras de 2024. Material excelente. Eu não tinha ideia do nível de qualidade desse material. A gente sempre lembra, quando fala de Black Label, da Vertigo, e a gente sempre lembra dos bons trabalhos da Vertigo. Olha, esse material aqui, ele com certeza estaria naquela galeria que a gente ama da Vertigo, tá? Vamos lembrar da Vertigo? Monstro do Pântano, Sandman, vamos colocar Preacher, tá? Transmetropolitan, esses grandes trabalhos. Esse aqui com certeza estaria lá. Ele joga junto com esses caras, tá? Ed Brubaker mata pau nesse trabalho aqui, louco pra ler a sequência disso, porque é um trabalho dos melhores que eu li nos últimos meses, cara. Eu vou deixar o link na descrição, isso aqui cai como uma bomba na sua cabeça, explode os miolos com certeza. Link na descrição pra você adquirir, a gente se vê em breve em mais um programa do canal BB HQs. Beijo enorme no seu coração, tchau, tchau!